Olá! Dando continuidade ao conteúdo fração, hoje a gente vai ver a correção da atividade. Mas antes, vamos resumir um pouquinho o que a gente já viu. A gente viu que o número fracionário é escrito dessa maneira, com um tracinho fundamental para dividir os números, aonde o de cima é conhecido como numerador, o de baixo como denominador. E o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido. Já o numerador indica quantas dessas partes foram tomadas. Um exemplo, eu tenho uma pizza. Minha pizza inteira, completa, ela é o inteiro. Se eu pegar essa pizza e dividir em 6 partes iguais, aí eu já sei o que é o meu denominador. Será o quê? 6. E eu comi um pedaço. Então, eu comi um pedaço de quantos? De 6 pedaços. Por isso, 1/6 da pizza, que era o meu inteiro. 1/6. Agora vamos ver a atividade. Eu passei essa atividade na aula passada e no primeiro dizia que no caderno escreva a fração correspondente à parte pintada de cada figura. E uma observação, dizendo que cada figura está dividida em partes iguais. Porque lembra que eu disse que se a figura estiver dividida em partes diferentes, não vai ser possível representar aquela figura com um número fracionário. Por isso que todos têm que estar em partes iguais. Agora vamos ver a letra A, de verde. Então, eu vou representar a cor verde. Essa imagem, eu posso representar uma fração da seguinte maneira. Tem 1, 2, 3 pedaços, foi dividido em 3 pedaços e nela foi pintado 2. Então, vai ser a fração 2/3 para representar essa figura. Na letra B, de amarelo, vamos representar os amarelos. Primeiro, quantos pedacinhos tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 partes. E foi pintado quanto? Foi pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi pintado 7 se eu não tiver contado errado. Então, dessa maneira vai ser a fração dessa figura. Então, teremos a fração 7/10 dessa figura. Agora, a letra C. Essa figura ela foi dividida em quanto? Ela foi dividida em 3. E foi pintado quanto? Foi pintado 1. Então, 1/3. Letra B, de laranja. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi dividida em 9. E foi pintado quantos? Foi pintado 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa vai ser a fração da figura. 5/9 vai ser 5/9. Agora, a letra E. A letra E, ela foi dividida em quanto? Ela foi dividida em 4 e pintado quanto? Todos os 4. Então, 4/4. Aonde isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que o inteiro, porque eu utilizei tudo. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que um inteiro. Letra F. A letra F ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E foi colorida quanto? Foi colorido 1, 2, 3. Apenas 3. Então, 3/8. Essa vai ser a fração dessa figura. Ok? Vamos para o próximo. Segundo, responda as questões a seguir. Letra A. Qual fração do dia representa 7 horas? Então, vamos lá, a mesma coisa. Ó. Primeiro, o dia ele tem quantas horas? Ele tem 24 horas. Então, o dia é dividido em quanto? É dividido em 24. E ele quer que eu represente quanto? 7. Então, será 7/24, aonde o meu inteiro é o dia. Letra B. Que fração da semana representa 3 dias? O meu inteiro aqui é uma semana. E a semana ela é dividida em quantos dias? Em 7. E eu quero representar quantos dias? 3. Então, 3/7. O meu inteiro aqui é uma semana que é dividida em 7 dias. Ok? Letra C. Qual fração do ano representa 5 meses? Primeiro, meu inteiro é o ano. O ano ele é dividido em quantos meses? Em 12 meses. E aqui que pede para eu representar quantos? 5. Então, será 5/12. Ok?
Vamos para a terceira. Nomeie cada termo. O primeiro ele é conhecido como numerador e o de baixo, denominador. Quarto, Paulinho retirou 4 peças de um cubo formado por diversos cubinhos iguais. Observe a figura abaixo. Aqui está a representação do cubo aonde ele foi dividido em cubinhos iguais. Letra A. Que fração do cubo ele retirou? Primeiro a gente tem que saber quantos cubinhos tem aqui, ó. Se você contar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada fase desse cubo vai ter 9. E a gente vê que tem 3. Então, 9 vezes 3 vai ser igual a 27. Então, o todo aqui tem 27 cubinhos. E ele retirou quantos? Ele retirou 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 27 e ele retirou 4. Letra B. Que fração do cubo sobrou? Se ele tinha 27 e tirou 4, então a gente sabe que dá 23. Sobrou 23. De quantos? De 27 novamente, porque o cubo ainda continua o mesmo. Então, tinha 27, ele tirou 4, ficou 23. Ok? Quinto, desenhe no caderno uma figura para representar cada fração e pinte as partes correspondentes. Então, letra A. 3/4. Uma figura dividida em 4 partes iguais e 3 pintados. Então, pintei essas 3. Letra B. 7/8. Então, eu quero uma figura com 8 partes iguais e usada 7, pintada 7. Então, ficaria dessa maneira. É um exemplo. Você pode desenhar outra figura, contando que ela tenha 8 partes iguais e 7 utilizadas, ok? Letra C. 1/6. Então, eu dividi a figura em 6 partes iguais e usei uma. Pintei apenas uma. D. 3/3. Então, eu desenhei uma figura aqui, dividi em 3 partes iguais, que pediu 3 partes iguais e pintada 3. Então, pintei todo um inteiro. Que isso aqui é a mesma coisa que um inteiro, porque a gente não utiliza o inteiro. Então, 3/3, o que é igual a 1. Esse foi o exercício proposto. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.